presidente Lula assina hoje o projeto para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativo. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, vamos detalhar, já tem informações do que consiste essa proposta que vai ser sancionada pelo presidente Lula. Bom dia para você. Bom dia também para você, Kátia, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa segunda-feira. Bom, são alguns direitos, regras básicas para o trabalho desses motoristas de aplicativo e que já estavam em negociação com as empresas e o governo há pelo menos 2 anos, Esse é um texto que foi proposto pelo Ministério do Trabalho, foi fechado em acordo com representantes das empresas que já operam aplicativos de transporte de passageiros aqui no Brasil e também representantes desse setor de motoristas de aplicativo. Vamos falar um pouquinho dessas regras, porque são algumas regras básicas assim para outras carreiras, mas que até então os motoristas de aplicativo não tinham e, desde que pelo menos a Uber se estabeleceu aqui no Brasil há 10 anos, são propostas que estavam em debate aí na sociedade. Uma delas enquadra os motoristas como trabalhadores autônomos, ou seja, sem vínculo da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que era uma proposta defendida pelo governo, mas as empresas bateram o pé e o governo acabou determinando que os motoristas se encaixem em uma outra categoria de trabalho. Além disso, essa proposta também determina o pagamento de uma alíquota de 27,5% de contribuição para o INSS, contribuindo para a aposentadoria desses trabalhadores, e desse total de 27,5%, 7,5% vai ser pago pelos trabalhadores e outros 20% vão ser recolhidos pelas empresas. O governo também planeja fixar uma remuneração mínima, que é equivalente a pelo menos um salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.412, isso através de um pagamento mínimo por hora trabalhada, que será de R$ 32,09. Esse último ponto, inclusive, tem gerado divergências entre os membros da categoria. Esse foi um texto que foi fechado pelo Ministério do Trabalho, mas que alguns pontos desagradaram as empresas, outros pontos desagradaram os trabalhadores. Isso tudo vai estar em debate assim que o texto foi enviado para o Congresso Nacional. Esse em específico foi o que criou divergências, tem alguma certa resistência, então deve ser debatido aí no Legislativo. Se esse projeto receber o aval do governo, será a formalização de um segmento profissional que até então é inédito aqui no Brasil, que será o de trabalhadores autônomos por meio de plataformas digitais. E aí a gente falou sobre contribuição previdenciária, salário, mas essa proposta também trata sobre jornada de trabalho, ou seja, o motorista que tiver logado nesses aplicativos, ele poderá trabalhar por até 9 horas seguidas, uma regulamentação sobre o limite dessas horas trabalhadas por dia. Então, além disso, a gente tem aqui a participação de aplicativos de trabalhadores que poderão se movimentar através de sindicatos. Então, tem uma série de novidades a respeito dessa nova categoria de trabalho que vai ser criada, mas claro, lembrando, hoje o presidente Lula apenas encaminha essa proposta para o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional, os deputados e senadores ainda vão discutir a proposta, propor emendas, então a gente ainda deve ter um projeto bastante modificado, mas esse é o texto que foi pacificado entre as empresas e os motoristas, e alguns pontos aqui a gente já pode tratar como sendo o futuro desses motoristas de aplicativo, Salário, jornada de trabalho, contribuição previdenciária, são pontos básicos desse texto que o governo vai defender aí no Congresso Nacional. A cerimônia, na qual o presidente Lula participa e que dará mais detalhes sobre esse projeto, acontece no Palácio do Planalto a partir das 15h, e a Itatiaia acompanha todos os desdobramentos a respeito desse assunto. Kátia, volto com vocês.